Olá, sou o Padre Duarte Sousa Lara, sou sacerdote da Diocese de Lamego, na província eclesiástica de Braga, no norte de Portugal. Sou pároco, tenho 3 paróquias, professor de Teologia no Instituto e também sou exorcista há 4 anos, nomeado pelo nosso Bispo, e é um ministério muito bonito em que podemos ver a força de Deus em ação e tantos milagres, tantas conversões, etc. Tudo isto começou porque em 1998 fui para Roma estudar como seminarista e depois uma senhora amiga minha tinha traduzido o primeiro livro do Padre Gabriel à Morte para português e depois ela convidou-me, foi a Roma visitar o Padre Gabriel à Morte, convidou-me para saber se eu estaria interessado em conhecê-lo. Eu tinha lido o livro, fiquei muito contente, aproveitei o convite e fui a esse encontro, que ainda me lembro muito bem, e já percebia um bocado o italiano, portanto eu consegui aproveitar bastante, e no final pedi ao Padre Gabriel para poder ver um exorcismo e ele aceitou, e então tive, e foi uma experiência muito bonita. Às vezes temos os filmes, eu penso que não ajudam muito, às vezes temos uma ideia um pouco exagerada do que de facto são os exorcismos. E então fui e fiquei maravilhado com o amor que havia ali. Havia uma equipa de leigos, penso 4, 5, que acolhiam as pessoas com problemas espirituais, as preparavam. Depois o Padre Gabriel ia rezando meia hora com cada um e assim se passava uma manhã e com o passar das semanas e dos meses viam-se os progressos, as pessoas a ficarem melhor, a virem com alegria, a partilharem como é que a vida delas estava cada vez melhor. Havia pessoas que às vezes não conseguiam trabalhar, que não conseguiam sair de casa, etc., por causa dos ataques diabólicos, e com as orações, com os exorcismos e o empenho delas na vida cristã, iam ficando cada vez melhores. E notava-se. E esta experiência de acompanhar o ministério do Padre Gabriel à Morte, com quem aprendi muito, durou 7 anos. Depois fui ordenado sacerdote e ainda fiquei mais 3 anos em Roma como professor e para terminar para fazer a tese de doutoramento, e nessa altura pedi ao meu bispo se me permitia acompanhar o Padre Gabriel já como sacerdote, e ele aceitou, e então continuei, cada vez vendo mais casos e aprendendo, e o Padre Gabriel já está bastante idoso, como as pessoas sabem, e até era bom, porque às vezes ele distraía-se, esquecia-se de alguma frase, eu lá o lembrava onde é que nós estávamos, e é preciso também às vezes segurar, e etc. E então foi bom. Depois, em 2008, voltei, portanto, passados 10 anos da experiência romana, voltei para Portugal estavelmente, para lecionar aqui no Instituto Superior de Teologia, e pedi nessa altura ao meu bispo também para dedicar algum tempo a atender estas pessoas com problemas espirituais, que infelizmente noto que têm pouca ajuda, são muito pouco compreendidas, são pessoas que muitas vezes, num primeiro momento, os casos mais típicos recorrem aos médicos, que é o normal e que é bom que assim seja, pessoas que começam com problemas estranhos de saúde e fazem exames, mas passado às vezes meses, anos, não se chega a nenhum diagnóstico conclusivo e começa-se a perceber que os problemas delas são de origem espiritual, por vários motivos, sobretudo pela reação que têm em contacto com as coisas sagradas. São pessoas que entram nas igrejas, sentem-se muito mal, ou num momento de oração se sentem muito mal, na missa, ou num cemitério se sentem muito mal, porque é um lugar sagrado. Tudo aquilo que de alguma maneira, onde Deus está presente, todos os lugares santos, os santuários, há alguns santuários em que as pessoas se sentem muito mal, Fátima. Cá em Portugal há um santuário no sul de Portugal, onde está uma grande relíquia da Santa Cruz, Vera Cruz, deu o nome à terra até, Vera Cruz do Marmoal, no Alentejo. Segundo a tradição, na Idade Média, no tempo das Cruzadas, os cruzados trouxeram uma grande relíquia da Santa Cruz para Portugal e houve um milagre e a relíquia ficou ali porque floresceu, nasceu uma nascente, etc. Há toda uma história. Fez ali um grande convento
e ainda se dá a bênção no domingo depois da missa com o Santo Lenho, que é a relíquia da cruz. E é impressionante o impacto que causa aquela bênção, aquela proximidade com aquela relíquia da cruz em muitas pessoas destas que têm distúrbios espirituais. Reagem violentamente, etc. Todas estas pessoas, percebe-se que o problema delas, que não tem explicação clínica, nem do ponto de vista psicológico também, porque são depois pessoas que vão para os psiquiatras, para os médicos. Tenho vários casos, tenho vários psiquiatras e psicólogos, amigos meus, que me mandam casos que do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, não têm nenhum enquadramento clínico. São coisas estranhas. Pessoas que não reagem à medicação, deviam reagir e não reagem, etc, etc. E como eu dizia, por outro lado, há sinais de que o problema é espiritual, porque reagem em contacto, sobretudo, com as coisas sagradas, com a oração, etc. São pessoas que, há casos que as pessoas não se conseguem rezar, nem benzer, nem fazer o sinal da cruz. E tudo isso ajuda-nos a perceber que há aqui qualquer coisa de espiritual. Portanto, foi isto que eu vi no Padre Gabriel, como é que ele acolhia as perguntas, etc. E que tenho dedicado uma parte do meu tempo, não tenho assim tanto tempo livre como isso, porque tenho as 3 paróquias e as aulas e etc. Mas uma parte dedico do tempo, das minhas semanas, a receber pessoas que vêm um pouco de todo lado com problemas destes. Infelizmente, há poucos sacerdotes preparados para ajudar as pessoas. Há alguns sacerdotes com boa vontade que fazem muito bem, mas mesmo assim há pouca formação nos seminários e mesmo do ponto de vista prático, porque é um ministério, eu comparo como se fosse um médico cirurgião. É importante uma pessoa estudar, perceber como é que as coisas funcionam, mas para ser um bom cirurgião é importante também operar muito, fazer cozer, cortar, porque é com a prática, ou como o futebol. Eu posso ler livros sobre táticas, mas é preciso jogar para ganhar aquela experiência que é necessária para as coisas correrem o melhor possível. Não chega a saber a teoria, é preciso também alguma experiência. E isto perdeu-se um pouco, porque diminuíram muito os números de exorcistas, aqui na Europa, sobretudo. Também, graças a Deus, vinhamos de uma Europa cristã, em que todas as pessoas eram batizadas, frequentavam os sacramentos, e isso certamente deu muito menos margem ao demónio, ao inimigo, de causar estes distúrbios. Infelizmente, nos últimos séculos, o ambiente descristianizou-se muito, é o secularismo que temos à nossa volta, podemos dizer até que se paganizou, surgiram muitas formas de superstição que temos à nossa volta, as pessoas recorrem a bruxos, tarôs, magos, etc. E isso, do ponto de vista espiritual, abre as pessoas a distúrbios de origem diabólica que vão para além das simples tentações. Não são as tentações de sempre, mas são coisas estranhas. E, portanto, foi um ministério que deixou de ser preciso e que agora volta a ser preciso de uma maneira mais urgente, porque encontramos, do ponto de vista quantitativo, mais pessoas que precisam dos exorcismos, precisam de aconselhamento nesta área, pessoas que se afastaram dos sacramentos, que não se confessam há muitos anos, que já não vão à missa, já não comungam, e que, sem a graça de Deus, todos estes combates se tornam muito difíceis e que muitas vezes não encontram, como eu dizia, por parte da Igreja, uma catequese, um acolhimento muito estruturado. É um bocado, depende. E, portanto, há uma certa urgência em redescobrir todo este âmbito, digamos assim, da pastoral, que, segundo muitos grandes autores, faz parte da pastoral ordinária, não é qualquer coisa de muito estranho. Todos os sacerdotes deviam saber um pouco disto, porque as pessoas, quando vão ter com um sacerdote, estão à espera de alguém que seja perito nestas questões espirituais. Não estão à espera de outras coisas. Os sacerdotes sejam peritos em economia ou em direito, isso não lhes compete tanto. Mas as questões espirituais, as pessoas contam com os sacerdotes, com a oração dos sacerdotes. E queria também aproveitar para encorajar todos os sacerdotes a usarem o poder da bênção. O sacerdote, quando abençoa em nome de Deus, é a bênção de Deus que transmite, não é a sua bênção, é a bênção de Deus. E a bênção de Deus tem um poder incrível. E devíamos habituar-nos a dar a bênção de Deus com alegria. Quando nos pedem, e eu diria até quando não nos pedem. Porque a bênção de Deus é poderosa. E temos toda a tradição bíblica e do Novo Testamento
em que os cristãos viviam abençoando uns aos outros. E quanto mais aqueles que foram constituídos para serem representantes do próprio Cristo no meio de nós. Uma vez uma coisa tocou-me muito numa aparição de Nossa Senhora, depois de Nossa Senhora no final da aparição abençoou os terços que as pessoas tinham e disse: agora têm que receber a bênção do sacerdote, porque é a bênção do meu próprio filho. E aquilo a mim fez-me muito bem. Já sabia que a bênção do sacerdote era a bênção de Jesus, mas a bênção do sacerdote é a bênção de Jesus. Por isso, queria aproveitar para animar todos os sacerdotes a darem a bênção de Jesus, como diria São Paulo, oportuna e inoportunamente. Não tem contraindicações. Não tem contraindicações. As bênçãos de Deus, quanto mais melhor. Pronto, mas isto, voltando atrás, perdeu-se um pouco este âmbito da pastoral. Às vezes concentramos todos os nossos esforços em diagnósticos, em conselhos, e esquecemos de rezar com as pessoas. De parar e rezar. Às vezes até dizemos: sou padre, reze por mim, eu vou rezar. E não fazemos, sente-se aí, vamos rezar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bom rezar logo, sem medo, onde calhar. Não é? Ninguém leva a mal um senhor padre estar a dar a bênção a um fiel, ninguém se escandaliza com isso. Devia ser a coisa mais normal. Devia ser a coisa mais normal. Como eu dizia, nas faculdades eclesiásticas, nos seminários, deixou de se transmitir este corpo de saber, e isto, do ponto de vista prático, torna-se uma lacuna no dar resposta a estes problemas que surgem neste ambiente mais secularizado, neopagão. Como eu dizia, pois o número de casos vai aumentando na Europa, em geral, Portugal não é exceção, destas pessoas, uma grande maioria são católicos não praticantes, e a grande maioria dos casos que eu tenho são vítimas de malefícios. O que é um malefício? É pedir ajuda ao demónio para fazer mal, fazer dano a alguém. Malum facere, do latim. Toda a teologia clássica, Santo Afonso, por exemplo, explica muito bem o que é o malefício, como é que se evita, como é que se resolve, etc. A maior parte das pessoas que eu recebo são pessoas que são vítimas destes malefícios. Os casos mais típicos são invejas no trabalho, problemas com vizinhos, invejas com vizinhos, problemas familiares entre as famílias, às vezes também partilhas, heranças, invejas, e infelizmente as pessoas recorrem muitas vezes aos bruxos, aos adivinhos, com o intuito de fazer mal a alguém. Obviamente que também recorrer aos bruxos para curar uma doença, para ter um filho, também é pecado grave e também abre a porta ao demónio. Estamos sempre a pedir ajuda ao demónio para conseguir uma coisa boa ou para conseguir uma coisa má. Portanto, é sempre muito perigoso do ponto de vista espiritual fazer isto. Mas a maior parte dos casos que eu atendo são pessoas que viviam, católicos não praticantes, que infelizmente foram vítimas de um malefício. Colegas de trabalho, como eu dizia, vizinhos, família, por inveja, por maldade, e que de repente começam a ter problemas físicos, espirituais, a ouvir coisas, a ver coisas, desmaiar, perder os sentidos, entrar em transe, começam a recorrer aos médicos, exames, vão várias vezes para o hospital, para as urgências, nessas vezes fazem-se os exames todos, uma vez, duas vezes, três vezes, às tantas começam a perceber que o problema deles não é um problema fisiológico, não tem nenhum diagnóstico clínico. Muitas vezes essas pessoas acabam por recorrer aos curandeiros, aos bruxos, como primeira alternativa. Muitas vezes depois dos hospitais passam para os psicólogos, os médicos encaminham para os psiquiatras, para os psicólogos muitas vezes, mas também sem sucesso. Medicação, tratamentos, os próprios psicólogos e psiquiatras não percebem o que é que se passa. Como eu dizia, tenho muitos casos de pessoas, alguns casos de pessoas que são enviados por psiquiatras, psicólogos, que não têm nenhum enquadramento clínico. E são pessoas que reagem às coisas sagradas, etc. Mas muitas vezes a tentação mais frequente destas pessoas é recorrer aos curandeiros, àquelas senhoras boas, entendidas, como se diz aqui, que fazem umas rezas e que ajudam as pessoas, que têm um dom, acham elas. Isso também não resolve o problema, pelo contrário, é sempre o demónio que está por trás. As pessoas vão aos curandeiros, muitas vezes são explorados, pagam muito, fazem umas rezas, muitas vezes o demónio alivia
temporariamente os seus sofrimentos, o mesmo demónio que está a causar o mal alivia, convence a pessoa que o curandeiro o está a ajudar, mas o problema arrasta-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, às vezes chegam pessoas aqui passados 30, 40 anos de sofrimento. E só passados 30, 40 anos é que encontram um sacerdote exorcista, que lhes explica as coisas como elas são e começam um caminho de conversão sincera. É decisiva uma boa confissão, coisa que em 40 anos nunca ninguém lhes propôs. O primeiro passo para vencer o demónio é sair do pecado. É simples. O primeiro passo para vencer o demónio é sair do pecado. É inútil tentar encher um balde de água que está roto. É inútil. Se o balde está roto, a primeira coisa é tapar o buraco. Sair do pecado. Dou sempre a todas as pessoas um exame de consciência com os 10 mandamentos, muito detalhado em cada mandamento, porque infelizmente as pessoas não estão habituadas a fazer um exame de consciência sério. Confessam-se mal. Muita gente vem ter comigo e diz: eu não mato nem roubo, Sr. Padre. E depois eu começo a fazer umas perguntas: faltou à missa ao domingo? Ah, faltei. Então, olha, já tem um pecado grave. Foi à bruxa? Ah, fui, mas não foi para fazer mal a ninguém. Já tem outro. Pratica a contracepção com o seu marido? Sim, pratico, toma pílula ou uso o dispositivo. E quando começamos a escavar, vem um sem fim de pecados graves que infelizmente as pessoas cometem com alguma frequência e sem grande consciência da gravidade. Portanto, o primeiro passo é ajudar as pessoas a sair do pecado, fazer uma confissão completa e, sobretudo, é muito importante isto, arrependido. Sem arrependimento não há salvação. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, a graça de Deus não consegue entrar nas nossas almas. Não é que Deus não queira, mas se não há arrependimento, o nosso coração não se abre à misericórdia de Deus. E isto nunca é demais insistir, porque às vezes há pessoas que fazem o exame de consciência, vão-se confessar porque eu faço alguma pressão, mas falta o arrependimento. E isso dá espaço ao demónio de continuar a ter domínio sobre aquela alma. Sem arrependimento concreto, não se vence o pecado, não se volta para a graça de Deus. Portanto, depois de uma confissão bem feita, eu encorajo as pessoas a uma caminhada de sacramentos e de oração. Confissão frequente. Eu digo, é como tomar banho. Nós também lavamos o cabelo, tomamos banho, porque queremos ter o nosso corpo limpo. E esquecemos da nossa alma. A nossa alma também precisa de higiene espiritual. Confissão, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos. Senão, há problemas. Quem se confessa com frequência, normalmente nunca vive sempre na graça de Deus, nunca tem pecados graves, nunca está muito mal, E, sobretudo, a confissão frequente é muito importante para depois fazer comunhões frutuosas. Para receber Jesus é preciso estar preparado. Não basta ir à missa e comungar. Também aqui há muitos problemas. As pessoas que recebem a comunhão sem estarem prontas para receber a comunhão. Como eu dizia, faltam ao domingo à missa, vão à bruxa, contracepção, tarari, tarará, injustiça, e que vão comungar. Não. Fazem mais outro pecado, sacrilégio. Confissão bem feita. E só depois é que, se estarmos na graça de Deus, é que podemos receber dignamente e frutuosamente o corpo de Jesus. É decisivo, confissão bem feita, para comunhão frutuosa. Senão, eu fui comungar, mas em que estado? É sempre a história do balde. Se o balde não está tapado, está roto, não fica nada.